demora, chamar aqui o pastor Isaías, que trará uma palavra para nós essa noite. Oramos e agradecemos a Deus pela vida deste homem de Deus, e que possamos ser edificados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te use e te prospere, e que as comportas do céu e da palavra sejam abertas para nós essa noite, como sempre Ele tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 15. Agradeço em primeiro lugar a Deus pelo privilégio, de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradeço ao pastor Júnior, juntamente com a pastora, a esposa, pelo convite, pela igreja, que sempre que estou aqui com os irmãos sou bem recebido, bem acolhido. A voz que você vai ouvir é do homem, mas a palavra ela é de Deus, amém? E que Deus possa falar o seu coração. Deus me deu uma palavra em casa e os louvores, eles se encaixaram, naquilo que Deus tem para conosco nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, que exigia uma espada nova, este intentou ferir a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos pelo período de louvor e pela presença do Teu Espírito Santo. Pai querido, a palavra ela é do Senhor, e que esta palavra ela venha cair como uma semente numa terra fértil, e que ela possa crescer, frutificar, Senhor. Fala conosco, joga por terra as barreiras e impedimento, abençoa aqueles que estão aqui no templo, abençoa aqueles que estão em casa. Fala conosco, eu te peço, no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Eu quero que você repita comigo só o finalzinho do versículo 15, amém? E desceu, vamos lá? E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou, amém? Irmãos, eu creio que a igreja conhece toda a história e toda a trajetória de Davi. Davi tinha entre 14 a 17 anos de idade, quando Samuel esteve na casa do pai dele, após observar os irmãos, e Deus, Ele não olha a aparência, mas olha e conhece a cada coração. Os irmãos estavam alistados no exército de Israel,
Provavelmente todo aquele que se alista em uma força militar, ele passa por treinamentos rigorosos. Não vai pegar a pessoa e já vai jogar num campo de batalha ou colocar em uma fileira de soldados. Eles poderiam ter algum tipo de experiência em pegar uma espada, uma lança, em vestir uma roupa apropriada para o campo de batalha. Davi era apenas um jovem que vivia no campo e provavelmente até mesmo esquecido lá da família, tomando conta das ovelhas. Quando Samuel chega à casa de Jessé, que todos os filhos de Jessé passam, ele faz uma pergunta e que chama a atenção de nós que servimos a Deus. Perguntou para Jessé: aí você ainda tem mais algum filho? E a palavra do pai: ainda falta o menor. O próprio pai, ele libera uma palavra, né? Porque Deus, irmãos, Deus ele sempre vai escolher os menores. Não estou falando de tamanho, mas menor é aquele que obedece, aquele que vive a palavra, aquele que a cada dia mais se diminui para que o Senhor possa crescer na vida dele. Eu me lembro uma certa feita, não vou falar o nome por ética, mas fui pregar numa determinada igreja, e quando acabou o culto, chamei o pastor. Eu chamei o pastor apenas pelo nome, não falei pastor fulano, só chamei ele pelo nome. E daqui a pouco ele me chamou no canto e disse assim: olha, toda vez que você se dirigir a mim, você tem que se dirigir a mim como pastor. Eu sou o pastor fulano de tal. Eu fiquei triste com aquilo, irmãos, porque na obra de Deus, título não leva ninguém para o céu. O inferno está cheio de pastores, porque tem pastores que pregam e não vivem a palavra, não vive na direção do Espírito, não vive no querer de Deus. E eu vi o que é o orgulho no coração daquele homem, né? Ele disse: olha, se dirige a mim, até mesmo por causa dos meus obreiros, vê que você está me chamando de pastor. Eu falei assim: então me desculpa, pastor, eu não sabia que chamar o senhor pelo nome, sem usar a palavra pastor, e eu já não ligo, irmão. Você pode me chamar de diácono, de auxiliar de trabalho. Lá na igreja que eu pastoreio, eles me chamam de Isaías. Ô irmão Isaías, nunca cheguei para um membro ou para um amigo, ou seja lá quem for, e chegar para ele e dizer: eu sou pastor. Não, eu sou servo. E todo servo, ele não é chamado para ser servido, todo servo é chamado para servir. Então nós estamos na presença de Deus para servir. Davi estava lá no campo, o pai só lembrou dele porque o profeta perguntou: você ainda tem mais algum filho? Ainda falta um menor. Vira para o seu irmão e diz para ele: você tem que descer, tem que ser o menor. Amém? Ser menor não é menor de tamanho, na humildade, na simplicidade. Ser simples também não é andar escabelado com a roupa rasgada, não. Simplicidade é ser puro de coração. Então Davi, quando é chamado, Deus, mostra para o profeta que era aquele que ia ser separado para ser rei em Israel. Nós sabemos que mais à frente, quando ele vai levar o alimento para os irmãos, ele se depara com um gigante que está afrontando o exército. Não havia um homem sequer, todos escondidos atrás de montanhas, ouvindo as palavras de afrontam e não faziam nada. Aí Davi ouve aquelas palavras, não porque ele foi ungido a rei, é porque Davi já tinha o Espírito de Deus na vida dele. Ele tinha experiência com Deus que o pai talvez não sabia. Ele tinha experiência com Deus, talvez os irmãos, a própria mãe não sabia.
Davi, ele pergunta para os soldados e para os irmãos: quem é esse incircunciso que está afrontando ao exército do Deus vivo? Quem é este homem? E Davi fica revoltado por aquela situação. Mais à frente nós vemos ele chegando até Saul e se oferecendo para ir lutar contra aquele gigante. Saul, na realidade, ele não estava acreditando que Davi poderia vencer o gigante. Alguns historiadores, eles afirmam que Saul estava usando Davi, era uma estratégia militar. Enquanto este menino vai estar diante do gigante, chamando a atenção do exército inimigo, nós vamos rodear por detrás das montanhas e vamos pegar os filisteus de surpresa. Saul não acreditava que Davi iria vencer o gigante. Eu já vi pregador dizer que Davi não vestiu a armadura de Saul, porque Saul estava desviado e endemoniado, e a armadura de desviado não cabe em crente que está na posição servindo a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você imagina se Davi, ele veste aquela roupa, fica com aquela roupa e vai enfrentar aquele gigante. Os irmãos conhecem a história de Acabe. Acabe, ele tirou a armadura real dele, colocou em outro homem e vestiu uma armadura de um soldado comum. Porque todo rei, quando vai para o campo, quando ia para o campo de batalha, a armadura real era totalmente diferente da armadura de um soldado comum. Então, de longe, as pessoas sabiam quem era o rei. Então, se Davi consegue colocar a roupa de Saul, o gigante, vendo Davi se aproximando, ia pensar que era Saul. Os filisteus iam pensar que era Saul. Também era uma estratégia de Saul, querendo colocar a vestimenta de guerra dele em Davi. Só que Davi, ele não tinha experiência com espada, com lança. Davi, ele não tinha experiência em vestir uma armadura. Davi apenas carregava uma funda, talvez algumas pedras, e era assim que ele guardava o rebanho do pai dele. Quando ele está diante de Saul, ele revela uma coisa que talvez os irmãos não sabiam, a família não sabia. Quando ele chega diante de Saul: olha, rei, o mesmo Deus, eu estava lá no campo tomando conta das ovelhas do meu pai, e veio um urso, e eu matei aquele urso. Depois veio um leão, e eu matei aquele leão. O mesmo Deus que me deu aquele urso, o mesmo Deus que me deu aquele leão, me fez matar aquele leão. Este mesmo Deus vai me dar a vida desse circunciso. Você pode aplaudir o Senhor? Então Davi era o menor, Davi era o esquecido, Davi era aquele que comia o resto, quer dizer, todo mundo comia, o que sobrava era para ele. Era ele que estava tomando conta das ovelhas, era ele que corria os perigos lá no campo, nos pastos. Mas ele tinha algo dentro dele, irmãos, ele tinha experiência com Deus. Ele não quer dizer que foi ele que matou o leão e foi ele que matou o urso. Ele disse: o mesmo Deus que me entregou aquele leão e aquele urso é o mesmo Deus que vai me entregar esse gigante em minhas mãos. E ele desce lá para o campo de batalha, ele vence aquele gigante. E Davi, ele lutou contra muitos gigantes durante a vida dele. Davi foi ungido com seus 14 para 17, aos 30 anos, ele agora começa a reinar,
e reinou mais ou menos 40 anos, morreu com seus 70. E Davi, ele estava mais ou menos, eu creio, né, quase chegando aos 70, quando ele ouve falar que os filisteus se levantam mais uma vez contra Israel. Davi não queria ficar em casa em tempo de guerra, era costume dos reis ir para a guerra, e ele sabia que houve um tempo que ele resolveu ficar em casa, enquanto os soldados estavam no campo de batalha, e acabou caindo com a Betseba, acabou caindo em pecado, e ele recebeu o perdão de Deus, mas ficou as consequências do pecado. Eu vi um pastor falando algo que é realidade. Hoje a maioria das moças, às vezes, em geral, quem é crente, que não é, às vezes cai no pecado e tem um relacionamento sexual fora do casamento. Aí se arrepende, às vezes até procura o pastor, eu pequei, eu errei. Mas lá na frente vem a gravidez, vem um filho. Deus perdoou o pecado, a igreja, o pastor perdoou, mas fica o filho, que é a consequência do pecado. Todas as vezes que a pessoa olhar para aquela criança, por mais que a criança até se torne bênção depois, ela vai lembrar que aquela criança é fruto do pecado dela, que ela pecou contra Deus. Os irmãos estão entendendo? Uma pessoa que é viciada no alcoolismo, se converte, pede perdão a Deus de todo o pecado que cometeu lá no alcoolismo, de repente dá uma cirrose, fica mal, fica entre a vida e a morte. Deus tem o poder de curar? Tem, mas a cirrose é consequência do pecado que ele cometeu lá atrás. Então, se a gente for olhar, toda vez que nós pecamos, nos arrependemos, nos chegamos a Deus, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança. O sangue de Jesus purifica de todo pecado, purifica e perdoa, mas a consequência muitas das vezes fica. Então Davi não queria ficar no palácio. Amém, pastor? Ele sabia que ele já tinha cometido pecado por ter ficado em casa. Aí Davi vai para o campo de batalha. Mas eu não quero entrar aqui dentro da história de Davi. O que me chama a atenção aqui, irmãos, Davi, ele foi profeta, ele foi guerreiro e se tornou rei. Davi, mesmo com todos os seus erros, todos os seus pecados, as suas mazelas, nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele sabia se achegar a Deus, ele sabia tocar no coração de Deus. E Davi agora estava aí com quase seus 70 anos, ele resolve com os seus soldados para o campo de batalha. Aí Davi lutou o primeiro dia, repete comigo, lutou o primeiro dia, lutou o segundo dia, ele lutou o primeiro dia. Davi já era um ancião, irmãos, mas mesmo assim estava com a sua armadura, com a sua espada, estava com soldados lutando, ele não temia a morte. No Salmo 23, verso 4, ainda que eu passe pelo vale de sombra e de morte, eu não vou ter medo, porque eu sei que tu estás comigo. No Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, da onde é que vem o meu socorro vem do Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Davi foi para o campo de batalha, ele lutou o primeiro dia, lutou o segundo, mas Davi cansou. A vida do cristão é cheia de altos e baixos. Tem aquele dia que você quer vir para a igreja, já quer até vir falando em língua, chorando, e na hora do louvor, na hora do culto, você se entrega, mas tem dia que nem vontade de vir para a igreja você tem.
Aí tem um cansaço físico e tem um cansaço espiritual. Mas pastor, espiritual cansa também? Cansa. Tem um cansaço físico e tem um cansaço espiritual. Como é o cansaço espiritual? Você ora, jejua, está em todos os cultos, tudo aquilo que está relacionado aos trabalhos da igreja você participa, mas parece que o céu está fechado, parece que Deus não ouve, parece que as coisas não acontecem, e aí você começa a se abater, começa a se entristecer. Aí começa a vir o quê? O cansaço espiritual. Eu creio que nessa noite deve ter alguém aqui que espiritualmente você se cansou. É pecado? Não, irmãos. Só quem não cansa é Deus, porque Ele é Deus. Mas você é um ser humano, você é falho, você é cheio de defeito. A Bíblia diz que nós somos pó, nós somos falhos. E como ser humano, muitas das vezes parece que nós não vamos suportar tanto o fardo espiritual como o físico. Uma pessoa que trabalha o dia todo, durante a semana, ele chega em casa mal, toma um banho. Às vezes eu conheço pessoas que já saem do trabalho e vai para a igreja. Mas ele vai para a igreja e fala assim: pastor, estou morto. Já aconteceu isso aqui, pastor? Estou morto de cansado, pastor. Hoje trabalhei muito, mas vim para o culto. Ele está vencendo o cansaço físico. E muitas vezes espiritualmente parece que está bem, também não está. Aí junta o cansaço físico com o espiritual. Então, se está cansado fisicamente, a vontade é do dia de culto, chegar em casa, tomar um banho, jantar, sentar no sofá, assistir um pouco de televisão, ou ir direto para a cama dormir, porque no outro dia começa as mesmas coisas, os mesmos batentes. Então a pessoa cansa fisicamente. Tem mãe que cansa, porque tem filho que dá muito trabalho. Ah, mas não ama. Ama, mas cansa. Tem esposa que cansa. Às vezes, por falta até de reconhecimento do marido, hein? Às vezes a mulher não trabalha fora, mas está em casa. Varre, passa pano, cozinha, lava vasilha. O marido chega, senta no sofá, estica o pé. Mulher, é o café. Mulher, a janta está pronta. Aí quer tudo na mão. Quer o café na mão, quer a janta na mão. Quando está de folga, quer o almoço na mão. Aí não lava o copo que sujou. E a mulher cansa. Eu estou errado, mulheres? As mulheres cansam ou não cansam? Cansa. Você quer ver a mulher dar um glória a Deus, um aleluia? O marido fala: mulher, hoje eu vou varrer e passar um pano na casa. Ela vai até sapatear dentro de casa. Mas isso é difícil às vezes de acontecer, né? Então existem os cansaços físicos, irmãos, são várias coisas. Se a gente for falar aqui, é muita coisa que traz o enfado, o cansaço físico, e tem muita coisa também que nos abala e nos cansa espiritualmente. Ah, estou orando tanto tempo pelo meu filho, estou orando tanto tempo pela minha esposa, estou orando tanto tempo pelo meu marido, cansei, agora está na mão de Deus. Graças a Deus que ainda fala que está na mão de Deus. Mas cansa. O cansaço de Davi foi um cansaço físico. Então Davi cansou. Quando Davi cansou, pastor, ele se retira e vai para o acampamento. A primeira coisa que Davi faz cansado é tirar a sua armadura. Você está entendendo? Às vezes o cansaço físico está fazendo muito crente tirar a armadura. Aí tira a armadura, joga a espada de lado, que a espada serve para defesa. Joga o escudo de lado, aí a pessoa fica vulnerável. Aí eu te pergunto, por que esse gigante, segundo alguns historiadores, esse gigante era descendente de Golias. Mesmo Davi
tendo lutado e matado outros gigantes, esse gigante cresceu, esperando o momento certo de se vingar. Ele queria matar Davi para se vingar, porque Davi tinha matado Golias e outros gigantes. A batalha estava ferrenha no primeiro dia, esse gigante não atacou Davi. Estava ferrenho no segundo dia, esse gigante não atacou Davi, mas estava observando Davi. Quando ele viu que Davi cansou, se retirou, tirou a armadura, jogou de lado a lança, jogou de lado o escudo, ele agora eu mato ele. Esse gigante representa o inimigo das nossas almas. O diabo nunca vai querer atacar, pastor, uma pessoa que está vivendo em oração, uma pessoa que está vivendo em propósito, uma pessoa que mesmo cansado fisicamente ou espiritualmente, ainda permanece na fé, mas ele fica espreita, ele fica derredor, bramindo como leão. Por quê? Porque leão não ataca a presa difícil, o leão ele vigia para atacar as presas fáceis. Dá para entender, pastora? Deus vai te levar a Israel, tá? Quando você estiver lá no muro das lamentações, bota meu nomezinho lá. Cheguei a me arrepiar todinho. Aleluias. Você não vai por turismo. Você vai porque você quer. Você quer ver o túmulo onde Jesus foi sepultado? Você quer ir lá no Jordão? Deus ele vai realizar esse sonho que está no teu coração. Então o gigante esperou no momento de batalha, de guerra, Davi se cansar, Davi sair do campo de batalha e tirar tudo aquilo que lhe servia como defesa. Aí você cansa espiritualmente, cansa fisicamente, aí joga de lado a espada, que é a palavra, deixa o escudo, que é a oração, aí você fica fragilizado, aí o diabo fala, agora eu vou atacar. E quando o diabo consegue derrubar um crente, irmãos, se ele não matar logo, é difícil aquela pessoa se levantar depois. Porque ela não caiu porque ela quis, é porque o diabo, você acha que o diabo está preocupado com quem está lá no mundo, fazendo a vontade dele? Você pode ter seus defeitos, as suas fraquezas, as suas dificuldades, mas quando você começa a falar com Deus, irmãos, o diabo ele sabe que para ele não há mais perdão, mas para você tem perdão. O diabo sabe que para ele não há mais misericórdia, mas ele sabe que para você há misericórdia. A graça, que é um favor de Deus que nós não merecemos, o diabo não tem para ele, mas para nós. E ó, que ele viu Deus, ele conhece os céus, ele conhece tudo, e nós nunca vimos Deus, conhecemos Deus porque a palavra fala e nós cremos, e Deus nos dá essa oportunidade de reino. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Por mais que você esteja cansado físico ou espiritualmente, Deus sempre vai colocar ou alguém, ou o próprio Espírito Santo, que representa esse soldado. Irmãos, o gigante estava à espreita, mas havia um soldado de Davi observando ele. Quando ele resolve atacar Davi, esse soldado vai até ele, mata ele, e Davi recebe um grande livramento. Então, para aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que caiu, procure se levantar. Mas aquele que está de pé, procure ajudar aquele que está caído.
Tem muita gente que está caído, sem força para se levantar, porque um dia se cansou, porque um dia tirou as suas armaduras espirituais, deixou de lado a sua espada, deixou de lado o seu escudo, e o inimigo se aproveitou. Uma coisa que eu acho muito bacana aqui na igreja Batista Mibai, coisa que eu não vejo em outras igrejas, é a palavra. O pastor já começa com a palavra. Inclusive a primeira palavra que ele deu, não precisava nem eu pregar. Que palavra abençoada, lá em Mateus 7. Tremenda aquela palavra ali. Porque Bíblia às vezes a gente lê, mas quando é revelação de Deus, chegar em casa, você lê Mateus 7 todo, deixa Deus falar com você. Aí no ofertório vem outra palavra tremenda. Então aqui, irmãos, tem palavra, tem pão na mesa. Você vai se cansar uma hora, um dia vai. Você vai muitas das vezes querer chutar o pau da barraca, vai. Mas quando a palavra ela é ministrada, ela vai entrar no teu coração. E Deus vai falar com você a mesma coisa que foi falado para Ezequiel no capítulo 2. Levanta, porque eu quero falar contigo. A mesma coisa que foi falado para Elias. Levanta, coma deste pão, beba desta água. Você não vai morrer. Esse cansaço é espiritual, físico não vai te matar, porque ainda sou Deus na tua vida, aleluias. E eu creio que nessa noite Deus está renovando vidas aqui, tanto aqui no templo como em casa. Deus está te renovando, Deus está te restaurando. E não ache estranho, o pastor falou uma coisa muito interessante. O amor de muito pode até se esfriar, mas não acaba. Às vezes a pessoa desiste, não vou mais caminhar, não vou mais no culto, mas no fundo ainda há alguma coisa, ainda há um pouquinho de azeite naquela botija. E ele não aguenta, ele não consegue. Daqui a pouco está no culto, está pedindo perdão a Deus, e está caminhando, está marchando novamente. Então que nada e nem ninguém venha tirar do teu coração o amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nada venha separar você do amor de Deus. Nós, igreja, principalmente igreja brasileira, irmãos, eu glorifico a Deus que o evangelho que é livre de ser pregado. Aqui prega o evangelho no ônibus. Agora a internet, que é um meio de se levar o evangelho até a nações que o evangelho é proibido de ser pregado, mas vai pela internet. Tem bairro que você vai, tem uma igreja em frente da outra. Eu já fui num lugar que tinha uma igreja colada na outra. É claro que não é certo, né? Até pela lei, se eu não me engano, acho que é 500 metros, né, pastor? É 500 metros de uma igreja da outra. Mas já vi igreja colada uma na outra. Então, irmãos, vai para o inferno quem quer. Mas aquele que quer Deus, Jesus não falou que a tua vida aqui ia ser mil e uma maravilha, não. Ele disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele falou para você desanimar, para você desistir, para chutar o pau da barraca. Não, ele disse: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós somos muito mais do que vencedores. E que você possa, nos momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de lutas, de tribulações, nunca olhar para os problemas, mas sempre estar com teus olhos no Senhor, e crer que mesmo que você chore no dia, no outro dia você vai sorrir e vai se alegrar. O sol da justiça vai brilhar na sua vida. Coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo, ele é Deus, mas eu gosto de chamar ele de amigo, porque às vezes até a palavra Deus é uma palavra pesada.
Eu me lembro que um dia eu no monte orando, comecei a orar, Deus, Deus, Deus. Mas quando eu comecei a falar, Pai, Paizinho, Pai querido, eu comecei a sentir tamanha presença de Deus, porque Ele é Pai. E quando você chama de Pai, Ele vai te ouvir como Pai, vai te responder como Pai. Se tiver de corrigir, vai te corrigir como Pai. Então não desista da fé. O dia que você estiver cansado fisicamente, mesmo cansado, porque oração, irmãos, tem pessoas que acham que a oração, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de oração, ele vai estar mais cheio de Deus. Elias, quando ele levantou o altar que estava quebrado, poucas palavras, Senhor, mostra para esse povo quem é o Deus de Israel. De repente desce fogo do céu. Elias, aqueles homens, os profetas de Baal, ficaram horas e horas gritando, se cortando, chorando e nada. Elias com poucas palavras. Jeremias 33:3, clamas a mim. Ele está dizendo, fala comigo, eu vou te ouvir, eu vou te responder, ainda vou te mostrar, vou te revelar aquilo que ainda está oculto. Porque tem coisas nas nossas vidas, física ou espiritual, que parece que não vai acontecer, aos nossos olhos carnais nós não vimos ainda, mas lá na frente, quando o milagre acontecer, aí você vai entender, tudo isso é a mão de Deus, é resposta à minha oração. Então vale a pena insistir, persistir, creia, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Então permita que Deus venha restaurar o seu físico, que Deus venha restaurar a sua alma, o seu espírito, as forças espirituais, que você venha viver Filipenses 4:13. Está cansado fisicamente? Está cansado espiritualmente? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, não é uma, nem duas, nem três, é todas. Eu posso todas as coisas. Fica de pé. Eu quero que você repita esse texto. Eu posso todas as coisas. Mas solte a sua voz. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca desista de Deus, porque Ele nunca vai desistir de você. Você pode ter errado, tropeçado, caído, pecado, mas a misericórdia dEle sempre será liberada sobre a tua vida. Vale a pena servir esse Deus. Oh, Manarabassuri andarais, Lecanto idere alabás. Não é vergonha. Você que está se sentindo cansado espiritualmente, vem aqui na frente. Você está cansado espiritualmente. Pastor, eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto, mas parece que Deus não está me ouvindo, parece que as coisas não estão acontecendo. Ah, pastor, já me deu vontade de parar, de desistir. Mas você está aqui. Sai do teu lugar, vem aqui no altar, eu te convido. Teve um dia eu falei com minha esposa, falei com ela, Maria, eu não quero ser mais pastor, não vou mais pastorear, eu vou procurar uma igreja que ninguém me conhece, e como membro eu vou sentar de preferência na última cadeira, não quero mais pregar, não quero fazer mais nada. Eu não desisti de Deus, mas desisti do meu ministério, porque é muito fardo, é muita luta. Às vezes você vê um pastor falar, pregar, palavra de incentivo, palavra de fé, mas só Deus sabe como está o coração do pastor, ou o teu coração, como é que você veio para o culto, como é que você saiu de casa. Ele sonda os corações. Então Davi, ele cansou,
chegou a tirar a armadura, chegou a botar a espada de lado. O inimigo estava de olho em Davi, mas havia alguém que estava protegendo Davi, sem Davi saber. Um soldado chamado Abisai. Ele mata o gigante. Todos os soldados veem, quer dizer, soldados estavam empenhados à batalha, mas tinha alguém que estava também vigiando a Davi. O diabo pode estar te vigiando, mas o Espírito de Deus está te guardando, o Senhor está te protegendo, aleluia. Eu creio, aleluias. Oh glórias. Tem alguém nessa noite que está afastado, você cansou, você errou, mas você ainda tem o temor de Deus. Tem alguém que está afastado ou que ainda não confessou Jesus, que quer confessar Jesus ou reatar suas alianças, voltar para a casa do Pai. Vem aqui na frente, sai do teu lugar. O Senhor te chama, o Senhor te chama. Todos já servem ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, restaura, Senhor, as forças físicas e espirituais da tua igreja, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Ainda que Satanás esteja de redor, o teu Espírito mora em nós, vive em nós. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois morada, que sois templo do Espírito Santo. Então, Pai, fortalece, restaura, renova, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus. Traz saúde ao coração dessa senhora, meu Deus. Não permita que ela venha dar um infarto, essa dor no peito, essa falta de ar, essa dor que ela sente nas costas, em o nome de Jesus Cristo, Deus. Ela não morrerá enquanto não vê aquilo que o Senhor a prometera. Renova ela agora, fortalece ela, libera a cura física e espiritual, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim te agradecemos, para a glória de Deus. Pastor Júnior, vou me convidar, hein? Quinta-feira eu vou vir de novo. Glória a Deus. Não vou para lugar nenhum quinta-feira. Vamos adorar Jesus. Irmãos, foi falado aqui da última vez que eu iria viajar no dia 15. O motorista que iria levar as doações, ele teve que passar por uma cirurgia, então não deu para poder estar levando. Mas no sábado passado, nós levamos 102 cestas já montadas, está dentro do povoado de Limeira. Nós vamos pegar 150 famílias do povoado, e eu creio que vai dar mais de 400 pessoas nesse culto que vai ser ao ar livre. Louvor, palavra e depois a entrega dos alimentos. Eu digo que vai dar mais, porque cada família, você viu lá como que é, né? E baiano faz filho, né? Tâmio, e ele é baiano. Irmãos, então uma cesta por família, 150, cada família tem 4, 5, 6, 10. Então imagina a quantidade de pessoas que vai dar. Aí no dia 7, a gente vai estar levando o restante das cestas básicas. E no dia 7, nós vamos pegar as famílias que moram às margens da BR-101 de Teixeira, ali em Itamaraju, né? E no domingo a gente vai estar no povoado de Limeira, fazendo esse trabalho missionário, evangelístico, social. Quando os irmãos estiverem orando, ore em favor do irmão João. Você conheceu o irmão João, né? O ex-pai de santo. Ele vai ter que passar por uma cirurgia. Ele já está bem idoso, né? Tem mais ou menos 20 anos que ele aceitou a Jesus. Mais de 48 da família aceitaram a Jesus com ele. E muita gente aceitou a Jesus, largou o espiritismo, graças ao testemunho do irmão João. Então esteja orando por ele. Quero agradecer a Batista, né, Ágape Mibai, né, na direção aqui do meu amado pastor, aos obreiros, aos membros, né, não só pela doação que está aqui, mas
pelas doações que o projeto tem recebido durante os anos, né? Então, desde quando o Júnior ele veio para cá pastorear, ele já abraçou essa causa junto com a igreja, e famílias têm sido abençoadas graças à atitude de pessoas que têm um coração bom. E, irmãos, é voluntário, né? Abençoa aquele que sente no coração. Então, quinta-feira, independente eu vou vir cultuar, e você ajuda a divulgar. E tiver um brinquedo lá que a criança não está usando, traz para a igreja. Eu estive lá no dia 12, 13 e 14, só para poder cadastrar as famílias, né? Tive na BR, tive lá dentro do povoado. Quando eu fui no sábado levar as cestas básicas para deixar lá para o culto, o povo já ficou alvoroçado, né? Então, irmãos, é um trabalho que é feito com amor, né? Não é só levar a doação, é levar a palavra de Deus, é levar amor ao próximo. E como o pastor Júnior disse aqui, já encontramos mulheres, né, dando água com farinha para o filho, porque não tem comida. Teve uma senhora que correu atrás do caminhão, eu estava dentro do caminhão nesse dia, paramos o caminhão, e ela veio, tinha vindo gritando, e a mulher não tinha nada para comer, tinha 2 dias que nem ela, os filhos, tinham nada para comer. Abençoamos ali com 2 cestas básicas, roupas, né? Ela escondeu uma cesta lá dentro do mato para levar em casa a que ela receberam. Então tudo isso é feito com as doações. Ore em favor da viagem, que há muito acidente nas estradas, né? Ore em favor da viagem, em favor dessas famílias, e que muitas almas venham a ser ganhas para o reino de Deus. E está feito o convite: se você tem um carro, ajunta uns 2, 3 irmãos, se você quiser ir junto, a gente vai sair no sábado de madrugada e volta no domingo à tarde, amém? Se quiser ir, só não pode levar a criança, mas se for adulto e quiser ir, tiver o carro, é só falar com o pastor, entrar em contato comigo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Essa é a missão da igreja, queridos, fazer a obra de Cristo. Nenhuma igreja vai conseguir abarcar tudo, nenhuma. Mas as igrejas, ela pode fazer aliança com outros ministérios para conseguir chegar mais longe. Eu vou trazer para ministrar aqui o pastor da BREC. A BREC é uma associação que cuida de dependentes químicos, onde essa igreja também fez uma aliança com essa instituição. Dê um aplauso a Jesus. Então nós temos aliança com casa de recuperação. Pastor, como é que o senhor faz isso? A igreja oferta, irmãos. O seu dízimo, a sua oferta, elas vão para endereços que dão frutos. O seu dízimo, a sua oferta, o seu amor, a sua generosidade, compra cestas básicas para ofertar no ministério do pastor Isaías. O seu dízimo, a sua oferta, vai para BREC, onde pessoas com problemas químicos são tratadas. Lá tem pastores, psicólogos que trabalham lá e que ajudam essas pessoas a se reabilitarem. Onde vai seu dízimo, a sua oferta? Vai para a África, meu irmão, onde lá tem um missionário chamado Glinder e Lia, que já ministrou aqui, para abençoar a vida deles lá na África. Onde vai seu dízimo, a sua oferta? Para o projeto Alimentando Vidas e para o projeto Ágape, meu irmão. Então é muito destino que o seu amor, a sua liberalidade, a sua generosidade alcança. Então seja fiel, amigo, seja fiel, amiga, porque tem endereço, e tudo isso nós temos provas e testemunhos. Se você quiser conhecer tudo isso, você já pode ir dia 7 com o pastor Isaías. Se você quiser conhecer a BREC, eu te levo lá. Se você quiser ir para a África, aí você compra passaporte, aí você vai lá. Eu não vou com você não, você vai. Mas eu ligo para o pastor Glinder e digo: está indo um pastor nosso aqui para ir. Ou uma ovelha, você pode ir. Eu tenho endereço, tenho tudo certinho. Então eu entendi que Deus, Ele não vai dar tudo para a igreja, mas Ele vai dar um coração generoso para fazer aliança, para abençoar outros ministérios e chegarmos longe. Isso é missões, isso é igreja. E eu sempre disse a vocês aqui que nós temos visão de reino. Eu não posso ir, eu não tenho condições de ir, ou eu não tenho esse chamado, mas eu contribuo com oração, eu contribuo com generosidade, eu contribuo com liberalidade para aqueles pelos quais Deus deu o chamado. Amém, queridos? Eu queria chamar aqui à frente você, como foi colocado aqui muito bem, vocês que estão cansados,
vocês que estão sobrecarregados, Jesus quer lhe dar descanso. Eu queria chamar aqui à frente você que está assim. Eu vou orar encerrando. Tem alguém aqui no nosso meio? Pastor, estou cansado, estou desanimado. Porque Jesus diz: vinde a mim, a todos vós. Ele vai te dar um jugo, Ele vai te dar um coração humilde para ser curado e restaurado. Tem alguém aqui no nosso meio? Está todo mundo bem? Está todo mundo firme? Está todo mundo... Se tu faltar culto, tu vai ver. Tu está dizendo que está firme, né? Tá bom, né? Está inteiro, né? Deixa tu faltar culto que eu vou mandar uma mensagem direto para o seu telefone. Ainda bem que vocês estão firmes. Levanta a mão direita e diga: pastor, eu estou firme. Diga: pastor, eu estou firme. Glória a Deus. Que o Deus de paz, que a graça redentiva do Filho, que as doces consolações do Espírito repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre. Que vocês sejam abençoados, que a tua empresa, que os teus negócios, que a tua família, que o teu emprego, que o teu salário seja multiplicado e abençoado por Deus sempre. Que a tua família possa alcançar o coração de Deus e que a tua casa possa ter a plenitude da graça de Deus. Que haja paz em Israel, que haja prosperidade sobre os teus palácios, que prospere os que amam e oram por Israel, porque está escrito: eu abençoarei os que te abençoarem. Obrigado porque veio até domingo na ceia e domingo à noite no culto de adoração ao Senhor. Amo vocês. Obrigado porque vieram. Beijo no coração, graça e paz.